E aí, caros estudantes, cá estamos nós mais uma vez, professor Aldênio aqui com vocês. Vamos aqui para a nossa segunda parte da aula, né? Se vocês escutarem aí um barulho de fundo, é um carro de som que está passando na rua. E... Mas é isso. Eu acho que dá para a gente seguir em frente aqui. Deixa me ver. Tá tudo certo. Só. Pronto. Acho que vocês já estão vendo agora. Aula 3, parte 2. O que é datação? Quais os principais métodos? Esta aula talvez fique um pouco extensa, mas é uma aula de grande relevância. Deixa eu só mudar aqui. Isso. O que é datação e quais os principais métodos? Aula 3, parte 2. Então, podemos seguir. Agora está tudo certo. Não estava aparecendo para vocês, mas agora sim. Só ligar essa canetinha caso precise. Pronto. O que é datação? Quais os principais métodos? Já pensaram sobre isso? Bem, datação é estabelecer uma possível data de existência de um objeto, seja qual for, um objeto, né, que contenha nele, dependendo do método, pode ser carbono ou outro tipo de elemento, tá? Chama-se datação as técnicas que permite uma avaliação da idade dos vestígios, peças ou objetos pertencentes a épocas passadas. Datação tem por objetivo estabelecer o tempo em que aquele ser vivo morreu e então, a partir da sua morte, conta-se o tempo. Então, vocês têm alguns conceitos aqui que vocês podem estar anotando para a gente discutir, tá bom? Há dois tipos de datação, a datação relativa e a datação absoluta. Datação relativa. Os métodos de datação relativa levam em consideração o princípio geológico. Datação relativa é usada há muito tempo, mesmo antes dos outros métodos que surgiram. Temos aqui a datação relativa que corresponde a determinado ato de determinar, né, se um elemento é mais antigo ou mais recente que outro. Então ela é um pouco relativo, né? Ela usa um pouco de comparação. Baseia-se, por exemplo, no local onde um determinado fóssil está, né? Ocorre em sequência de camadas de rocha. Você pode observar aqui. Nessa próxima imagem, na imagem que eu vou mostrar aqui, vocês podem estar analisando. O fóssil enterrado nas camadas inferiores, eles tendem a ser mais velhos que estão na camada superior. Porque, e deduz-se isso, né? Porque a camada está bem baixo, deduz que há muito tempo ela já está ali. E as de cima foram chegando, né? Com o passar do tempo. Observem aqui. Tem essa camada, né? Você tem essa camada aqui, você tem essa aqui, ó. Você tem essa aqui também, fininha. Você vai ter o que? Praticamente essa aqui, ó. E, e aqui em cima. Então essa aqui, ó, mais nova, quanto eu vou descendo, ela vai ficando um pouco mais antiga. Então eu faço comparação, né? É feito comparações. Esse tipo de datação ocorre em depósitos sedimentares. Neste depósito formam-se camadas de terra mais antiga quanto mais abaixo se encontra. Certo? Ao olhar para essa camada, é difícil especificar de que data são, mas serve perfeitamente para datar relativamente. Por isso o nome relativo. Não é algo tão específico, né, para dizer. Mas eu comparo. Se um fóssil está aqui, então eu comparo esse fóssil que está aqui com as camadas que estão próximas dele, né? Então ele é praticamente a mesma idade do que essa camada que está aqui, tá? Tem toda uma técnica para isso. Esse método geralmente associa-se às sequências tipológicas de artefatos. Não vamos entrar em detalhes, porque desfoca do nosso objetivo, tá? Vou trazer apenas as técnicas utilizadas. E tem a datação absoluta. Essa sim tem mais eficiência para determinar, né, com mais precisão certos artefatos medidos. Baseia-se em processos físicos ou químicos, né, ou físicos e químicos, dentre eles métodos que utilizam o carbono 14.
Datação absoluta é um método de medir as propriedades físicas de um objeto para determinar sua idade. Esse tipo de datação fornece uma data exata, né? É considerável exata, né? Ou quase exata da antiguidade do que é medido. Datação numérica quando é baseada no decaimento de elementos radioativos, como urânio, potássio, né, rubídio, carbono. Vamos ver mais para frente um pouco. A exatidão e precisão da datação será determinada pela técnica utilizada e pelo material, né? Às vezes o material é muito antigo, ou talvez não é tão antigo, mas um material que sofreu muitas interferências, né? E aí já é mais complicado. Tipo de datação absoluta. Primeira, a dendrocronologia, né? Olha aqui. O que acontece nessa dendrocronologia? É um método absoluto de determinar a idade, né, de algumas árvores, baseado nos seus anéis de crescimento. A base da datação, por dendrocronologia, é que o número de anéis na sua seção transversal de uma árvore é igual à sua idade em anos. Então, ó, você observa que tem os anéis aqui na árvore, né? Os cientistas observam que a espessura do anel para determinar como era o clima durante certos anos, né? Então, os anéis também, além de lhes mostrarem a quantidade de anos que tem aquela árvore, eles também mostram do o clima ali presente, onde aquela árvore estava. E aqui, ó, anéis mais largos significa que o ano teve mais chuvas. Anéis mais estreitos indicam que os anos foram mais secos, né? E é possível datar a amostra de até 3.000 anos. Essa foi praticamente uma das primeiras a ser utilizada. Tem também a datação por luminescência. Datação por luminescência vem absorver esse tipo de datação. Ela é absoluta, né? É comumente utilizado nas cerâmicas, cinza, material líquido, queimada, carbonato, folha geológica, areia, quartzos, né? Dentre outros. A luminescência é usada para determinar o tempo decorrido de qualquer amostra de sedimento. Foi feito que pela primeira vez ele foi exposto à luz. Então, esse material exposto à luz, de alguma forma, ele armazenou cargas elétricas, né, nas suas paredes cristalinas, na sua rede cristalina. E como é que eles observam isso? Quando esses materiais são estimulados, né? Então, um certo material aqui, ele foi, de alguma forma, ele foi iluminado pela luz do sol, por uma radiação ionizante, né? E de alguma forma ele foi esquecido no lugar. Ele ficou ali debaixo de sedimentos, ou enterrado, seja onde for, né? Ficou conservado. E aquelas informações na estrutura ficaram conservadas aqui na rede cristalina, em forma de cargas elétricas. Quando esse material ele é estimulado por uma luz externa, uma luz específica, e pode ser uma luz, pode ser o calor, né? Permite que as cargas em armadilha, essas cargas que estão na rede cristalina, elas liberem energia acumulada. E aí, dependendo dessa energia liberada, vai ser medido, né, o tempo daquele material. Datação por isótopo radioativo. O primeiro aqui para a gente ver o potássio argônio. Não vou entrar muito em detalhe, né? Método que é possível determinar o tempo de origem de rochas metamórficas, ígnitas, vulcânicas, né? O potássio argônico é um dos métodos mais comuns de ser usado na datação, medindo as quantidades de potássio e de argônio contidos em uma amostra e conhecendo a meia-vida, né, do potássio, é possível determinar a idade do material. Essa meia-vida é o tempo que leva para que o material ele decaia a metade dele, tá? Então, se a meia-vida for, por exemplo, do carbono, 7.730 anos, se existe 100 gramas, passando esse período ele terá decaído a metade do seu valor, tá? Se tem 100 gramas, só vai ter 50. E assim sucessivamente. Depois a metade de 50, a metade de 25. Tá? Decaimento do potássio em argônio. Ó, a meia-vida dele aqui é 1,25 bilhões de anos. Então, se existe em um determinado lugar 100 gramas de potássio, ele vai demorar 1,5 bilhões de anos, né, para que ele decaia a metade dele.
Vai decair para argônio e ficar 50% só. Tá? Essa equação aqui, ele era o carbono, o potássio é esse aqui, ó, e agora ele é argônio. Olha o número atômico dele, 19. Se eu mudei o número atômico, então mudei o quê? O elemento químico. Eu tenho outro elemento químico. O número de massa continua o mesmo, mas o elemento químico é outro. Tá? Tem também a datação por urânio-tório, muito parecido com o potássio. Urânio 238, ou simplesmente o 238. O número atômico dele é 92. Ele tem 92 prótons e 146 nêutrons. Se eu somar os nêutrons mais os prótons, eu vou ter o número de massa, 238. E ele emite uma partícula alfa. Podemos ver aqui, ó, 238. Se ele emite um alfa, o que que acontece? A alfa tem 2 prótons e 2 nêutrons. Em massa ele tem 4, né? 238 menos 4, 234. E estava em 90. Se ele perdeu 2 prótons, ele estava em 92. Se ele perdeu 2 prótons, veio para 90. E ele emite aqui uma partícula alfa, né? Que a partícula alfa é o núcleo de hélio. A meia-vida dele, 4,5 bilhões de anos. Essa é a idade dele. Pode ser representada assim. 4 bilhões, né? 500 mil. 4 bilhões e 500 mil anos. Então é muito tempo, né? Pode ser representado assim também, tá? 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então tá aí. Vocês observem aqui que eu posso representar desse jeito, dessa forma ou dessa forma. Eu acho melhor assim. 4,5 bilhões de anos, 1,25 bilhões de anos, né? Para esses números maiores, tá? Observe que está 10 a 9. Se você fizer as contas aqui, você vai ter 1000 em 3, 6 zero vai ter milhões, 9 zero vai ser bilhões, tá? Tá na casa dos bilhões. Radiocarbono. E esse é o principal, né? Nosso foco aqui, o radiocarbono. Datação por radiocarbono ou por carbono 14 é um método científico que pode determinar a idade de amostra de até 60 mil anos. Considerada, digamos aí, 10 meias-vidas. Os cientistas determinam que a quantidade de carbono é estável em comparação com a quantidade de carbono 14 para determinar a idade do material. Então, usa-se uma comparação. Tá? Quando os organismos morrem, a absorção do carbono 14 na forma de CO2 de plantas, animais, tá? Observem aí, ele acessa. Porque ele para de absorver o carbono, ele para de absorver todos os outros, carbono 12, carbono 14, né? Carbono 13. Mas aí o carbono 14 ele é radioativo, ele vai decair com o tempo. O carbono 12 não, o carbono 12 vai ficar permanente, tá? Então ele faz a comparação do carbono 14 que existe no material com o carbono 14 que há na atmosfera e eles vão ter uma certa referência, né? Faz aí também essa razão, 14 por 12, porque existe uma certa razão que não é nosso foco também entrar em muitos detalhes sobre isso, porque teria que ser apenas aula só apenas sobre isso, tá bom? Porque a gente deve entender que o carbono 14 ele é radioativo, ele vai decair com o tempo, o carbono 12 não vai decair. E existe uma relação, uma razão, carbono 12, carbono 14 e carbono 12, tá? Ó, a taxa de carbono 14 e carbono 12 para organismos vivos é na ordem de 10 a 12, a mesma proporção encontrada na atmosfera. Tá? 10 a 12, como assim? Porque eu tenho uma parte, ó, uma parte por trilhão, digamos assim, uma parte por trilhão. 10 a 12 é 1 trilhão. Então eu tenho um carbono 14, tá? Um carbono 14 para 10 a 12 átomos do carbono 12,
tá? A gente vê que a proporção é muito grande, né? Diferença muito, extremamente grande. Isso diz que tem apenas traços do carbono 14, tá bom? Atualmente existem três técnicas principais usadas para medir o teor de carbono 14. Vamos lá ver. A contagem proporcional por gás. Temos aqui, este método conta as partículas beta emitidas no caimento. Quando o átomo de carbono 14 ele decai, uma partícula beta é atraída pelo anodo, né, devido ao campo elétrico aqui dentro. Ó. Veja aqui, são atraídas pelo anodo, né, devido a um campo elétrico alto, né, 500 mil volts aqui, ó, potencial. Elétrons livres são atraídos e depois acumulados no fio central. Então eles passam a vir para cá e vão para esse resistor e são contados. É todo um processo mais técnico para que se faça isso, tá? É um tipo de técnica que pode ser utilizada. Tem a contagem de cintilação líquida, LSC. Essa aqui, datação por contagem de cintilação líquida. É um método laboratório padrão para quantificar a radioatividade de radioisótopos. Carbono 14, né? Ele é o radioisótopo. Radioisótopo que é produzido diante de radiação de raios cósmicos, né? Por isso recebe também esse nome. Principalmente isótopos emissores de beta e alfa. Tá? Consiste no fato de um composto líquido converter energia absorvida da radiação em fótons. Por sua vez, são convertidos em pulsos elétricos via tubos fotomultiplicadores. Um frasco com uma amostra, e aqui eu não está bem detalhado, porque está só a máquina aqui, né? Um frasco com uma amostra é passado entre dois fotomultiplicadores. E somente quando ambos os dispositivos registram o flash de luz, uma contagem é feita. Essas informações aqui é para que vocês tenham a noção de que isso existe, né? Essas técnicas de medir, tá? É espectrometria de massa. É um tipo de acelerador, tá? Pode obter resultado mais preciso. Essa aqui é mais utilizada porque ela requer só uma pequena amostra para que isso aconteça, né? Para que eu possa, eu não, alguém que está fazendo o teste, né? O pessoal do laboratório consiga medir, né? A quantidade de carbono que existe naquela amostra, utilizando apenas uma pequena amostra. Não precisa de tanta como as outras. Então ele dá também pequenos miligramas. É mais cara, né? Mas é bem melhor. E permite que o cientista data ossos, artefatos e outros itens à base de carbono a partir de menor amostra, como eu falei. O que ela faz é que ela mede o número de átomos. E é interessante que ela vai medir o número de átomos de carbono 14 em relação ao carbono 13 e ao carbono 12 que tem na amostra. E compara isso com o que tem na atmosfera e faz essa relação. Tá? Portanto, há métodos que usam informações sobre o processo geológico, outros utilizam o método carbono 14, outros utilizam a datação potássio argônio, urânio e tório, né? Só um adendozinho aqui. Fósseis são restos de vestígios de animais, vegetais, preservados em rocha. Restos são parte de animais, ossos, dentes, escama, tá? Ou plantas, tronco. Vestígios são evidência de sua existência ou de suas atividades. Vestígios são documentos, objetos, coisas que foram deixadas para trás ou escondidos, para que futuramente se possa saber mais sobre a história delas. Então a datação é colocar datas. Entenderam isso? Datação é colocar datas em materiais. E para isso pode-se utilizar vários métodos e técnicas, como essas que vimos aí agora há pouco. Então, até a próxima. Nos veremos na nossa próxima aula. E tchau!